Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Graças ao Senhor Deus, que nos dá mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, de estarmos na sua casa e podermos louvar o seu santo nome. Como é bom cantar louvores a Deus, como é bom estar na presença do Senhor, entender esse momento, né? É importante entender o momento que nós estamos. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma agenda social. Nós estamos aqui porque fomos convocados por Deus. Fomos trazidos por Deus. Ele nos chamou e docemente nos convenceu. E hoje nós estamos aqui na sua presença. Não porque merecemos, não porque é algo de especial em nós, mas porque de maneira graciosa, como Agostinho dizia, né? É o abismo da cruz. É a pergunta que todos nós fazemos: por que eu? Por que eu, Senhor? Nós não temos resposta para isso. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e fez isso pelo beneplácito da sua vontade. Parafraseando o apóstolo Paulo, a eleição foi porque ele quis. Ele simplesmente quis. Ele quis trazer você aqui essa noite para ouvir a sua palavra, para adorá-lo e declarar que ele é santo e é digno de todo louvor. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Perdão, irmãos, João capítulo 2. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 até o verso 11, que está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11. Jesus, assim, principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós oramos, pedindo ao Senhor a sua graça para esse momento que nós vamos meditar na sua palavra. Fale aos nossos corações, me ajude a ser fiel à passagem. O Senhor é o nosso mestre e é sempre o Senhor quem ensina o seu povo. Nós oramos, ensina-nos nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. O dia mau é um dia que vem para todos. Nós não colocamos na agenda coisas ruins para experimentarmos. Ninguém aqui colocaria, se você pudesse escolher o dia para a sua vida, ou seus dias futuros, ninguém aqui colocaria nem um dia sequer passar por uma enfermidade, ou desemprego, ou perder um ente querido. Ninguém deseja o dia mau. Apesar disso, não obstante a isso, a Bíblia fala que esse dia, o dia mau, chega para todos. E como eu disse aqui no sermão de domingo passado, eu gosto muito de assistir filmes e todas as vezes que eu falo sobre passar por dificuldades ou enfrentar dificuldades ou calamidades, eu me lembro do filme do Senhor dos Anéis. Não sei se vocês já assistiram essa trilogia, mas o Senhor dos Anéis é uma trilogia, um filme que por várias vezes nos deixa angustiados, porque o Frodo, e juntamente com os demais heróis da narrativa, por várias vezes são afrontados, são acometidos por dificuldades que nós pensamos: a partir de agora eles não têm como escapar, o mal vai prevalecer. E há uma frase
de um dos personagens principais, chamado Gandalf, o Branco, que ele diz assim para os personagens, para o Frodo, que é o protagonista. Ele diz assim para ele: olha, ao raiar do 5º dia, quando tudo parecer escuro, quando a esperança se esvair, ao raiar do 5º dia, olhe para as montanhas. E no meio da batalha, quando eles estavam perdendo a guerra, ele lembra-se da frase do mago Gandalf. E ao raiar do 5º dia, então ele olha para os montes e vê Gandalf vindo com um exército de milhares e de milhares. E então nós vemos mais uma vez o bem prevalecer. Essa passagem, apesar de não tratar necessariamente de uma dificuldade tão grande como essa, retrata um momento de calamidade. Para que nós possamos entender exatamente o que João está falando aqui e o que ele quer nos ensinar, deixe-me fazer algumas considerações antes de entrarmos no texto. O Evangelho de João, ele é um evangelho um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Nós chamamos os 3 primeiros evangelhos de evangelhos sinóticos, porque eles apresentam, apesar de perspectivas distintas, eles têm textos que se repetem e que nós percebemos claramente que eles estão falando das mesmas narrativas, das mesmas histórias. O Evangelho de João, por sua vez, ele possui narrativas que aparecem somente neste evangelho. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a expulsão dos mercadores do templo. Lembra quando Jesus entra no templo com um chicote na mão, botando todo mundo para correr? Só aparece isso no Evangelho de João. O encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. E também nós encontramos certas narrativas que não aparecem nos sinóticos, melhor dizendo. Parábolas do reino, relato da transfiguração, a narrativa da ceia do Senhor. Não aparece no Evangelho de João nada de expulsão de demônios, nada a respeito das tentações de Jesus, por exemplo. E alguns teólogos vão dizer que essas narrativas são omitidas porque há um propósito teológico de João aqui. Ele tem por objetivo apresentar Jesus como Deus e, principalmente, apresentar Jesus como o Deus do Antigo Testamento. Quando nós abrimos o Evangelho de João, logo no começo, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava recontando aqui a narrativa de Gênesis, capítulo 1, verso 1, agora da perspectiva do aparecimento, portanto, do Messias. Então ele tem esse objetivo de mostrar Jesus como Deus do Antigo Testamento e, portanto, ele apresenta apenas 7 milagres de Jesus. E é importante destacar, irmãos, que o Evangelho de João, ele chama os milagres de Jesus de sinais. Por várias vezes, inclusive esse texto aqui que nós lemos, mostra que Jesus, no versículo 11, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, transformando água em vinho. A expressão sinais também possui objetivos teológicos. Quando se fala de um sinal, está falando de algo que não é um fim em si mesmo, mas tem o objetivo de mostrar uma verdade maior, algo que está por trás daquele sinal. É como uma placa de trânsito. A placa não é um fim em si mesmo, mas a placa tem por objetivo trazer-nos algum tipo de informação a respeito de algum perigo ou de algum declive na estrada ou alguma coisa nesse sentido. E os sinais de Jesus também. Os milagres não eram um fim em si mesmo. Errado está quem pensa, por exemplo, que Jesus curava cegos ou ressuscitava os mortos apenas para beneficiar as pessoas. Obviamente que as pessoas eram beneficiadas pelos sinais que Jesus fazia, mas o objetivo maior de Jesus não era beneficiar as pessoas. Antes era mostrar que ele era o Deus do Antigo Testamento. As profecias de Isaías diziam que o Messias, quando viesse, ele daria vista aos cegos, ele ressuscitaria os mortos e faria, portanto, sinais e maravilhas. O objetivo dos sinais, portanto, era manifestar a glória de Jesus, como nós vemos nesse texto aqui no versículo 11, e provar que Jesus, de fato, era o Messias que havia de vir, conforme a profecia nos alertava. E o fato, irmãos, de nós crermos nos milagres que Jesus fez e que estão registrados nos evangelhos, não nos dá
não nos dá liberdade de crermos nos sinais e nos milagres que nós vemos, sinais e milagres, entre aspas, que nós vemos alguns realizarem nos dias de hoje. Nós temos por obrigação, e eu quero que você grave isso, nós temos por obrigação, por sermos servos do Senhor, de crermos nos milagres que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Porque esses milagres foram inspirados por Deus para que os autógrafos, os autores da Bíblia, registrassem esses sinais. Portanto, nós temos a obrigação de crer nesses milagres. Os milagres que são feitos hoje, apesar de eu não duvidar que Deus possa fazer, nós não temos a obrigação de crer neles. Se você não crê nesses milagres, você não estará pecando, porque a obrigação do crente é crer nos sinais e nos milagres que estão registrados, portanto, nas Sagradas Escrituras. E você pode estar perguntando, ok, mas qual é o objetivo dessa passagem? O que essa passagem está nos ensinando? De maneira bem geral, irmãos. Primeiro, essa passagem tem o objetivo de mostrar para nós o início do ministério de Jesus. Veja que o texto no verso 11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais, transformando água em vinho em Caná da Galileia. Existem manuscritos que foram escritos nos primeiros séculos da igreja, que registravam, você já deve ter visto até filmes que retratam isso, baseado principalmente no Evangelho de Tomé, no falso Evangelho de Tomé, e que Jesus, quando era criança, ele ressuscitou passarinhos, curou crianças. Já viram filmes assim, ou alguma narrativa desse tipo? Pois bem, tudo isso entra em condição com o que nós lemos aqui. O texto está dizendo que Jesus começou os seus milagres, transformando água em vinho em Caná da Galileia. Então, se você vê alguém dizendo que Jesus fez milagre quando era criança, ou ler algum artigo, algum texto dizendo esse tipo de coisa, saiba que não é bíblico, porque o Senhor começa os seus milagres já com 30 anos, fazendo este sinal, um sinal de transformar, portanto, água em vinho. O segundo objetivo da passagem é glorificar a Cristo. Veja que o texto diz que Jesus manifestou a sua glória. Então veja que o sinal em si não era um fim em si mesmo, era manifestar a glória do Senhor Jesus. Diferente do que nós vemos hoje muitos curandeiros e milagreiros que fazem sinais para a sua própria glória, o texto diz que o sinal foi feito para manifestar a glória do Salvador Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é gerar fé nos discípulos. Veja que o texto também diz no verso 11 que os seus discípulos creram nele. Então, era mostrar o início do ministério de Jesus, glorificar a Cristo, manifestar a sua glória e gerar fé em seus discípulos. Uma festa de casamento, irmãos, nesse período, nesse momento da história dos judeus, ela durava cerca de 7 dias. Imagine, hoje a gente fica em 2 horas numa festa, eu pelo menos já quero ir embora, mas eles ficavam 7 dias, bebendo, comendo e se divertindo. E nós vemos aqui que o judeu era um povo muito festeiro, e não somente no aspecto social, mas no aspecto pactual também, porque o próprio Deus estabeleceu muitas festas que celebravam a relação de Israel com o seu povo, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, a festa das cabanas e outras festas que faziam parte dessa relação de Israel com Deus, dentro do pacto. E pense a tragédia ou a calamidade de, no meio da festa, trazerem a notícia ou a triste notícia de que o vinho havia acabado. Era mais ou menos como ter uma festa de crente hoje e disser que a Coca-Cola acabou no meio da festa. Todo mundo aqui ia ficar muito triste, falar que só tem Dolly, né? Muita gente ia ficar triste, porque gosta de tomar Coca-Cola, e naquela época era o vinho, e o vinho acabou. E aí Maria fica preocupada e manda chamar Jesus e diz: o vinho acabou. Apesar de ser apenas algo social, em certo sentido, nós podemos tirar algumas lições dessa passagem. O que aconteceu aqui foi uma grande calamidade, uma grande dificuldade. E como eu iniciei o meu sermão dizendo que nenhum de nós está livre de momentos como esse, eu gostaria de extrair rapidamente aqui, irmãos, 3 aplicações para a minha vida e para a sua vida, o que nós devemos fazer e como o cristão deve se comportar quando o vinho acaba. Como nós devemos nos comportar nos dias em que as tragédias sobrevêm sobre a nossa vida.
A primeira lição que eu aprendo com essa passagem, irmãos, é que nós temos que entender que o fato de nós termos Cristo na nossa vida não nos isenta de passar por dificuldades. Observe que o texto diz, no verso 2, que Jesus havia sido convidado para essa festa. Eles chamaram Jesus para a festa. Eu sei que na nossa vida, todos nós aqui também, de maneira especial, convidamos o Senhor para participar da nossa vida. E Ele faz parte dessa nossa relação com Deus. Mas isso não significa que você não vai passar por dificuldades. Existe um falso evangelho que invadiu a igreja do nosso tempo, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfo, o evangelho que diz que aqueles que servem a Deus usam até textos fora de contexto, dizendo que você é filho de Deus e, portanto, filho do rei e não vai passar necessidades. Outros dizem que usam textos que eram dirigidos à nação de Israel, dizendo que você nasceu para ser cabeça e não cauda. E com isso, dizem que o crente não vai passar por dificuldades e esquecem-se de interpretar a Bíblia dentro do seu contexto e com isso trazem, meus irmãos, falsas esperanças para muitos cristãos. Quantos já não foram decepcionados por essas falsas promessas de que não passariam por dificuldades? E eu sinto te decepcionar, mas se você veio aqui essa noite crendo nesse tipo de coisa, isso não é algo que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina, talvez você fique bravo comigo, mas é exatamente o contrário disso. O fato de você convidar Jesus para a sua festa é a garantia de que você vai passar por muitas calamidades e muitas dificuldades. Talvez até mais do que o ímpio. Basta dar uma lida no Salmo 73 e você vai ver o salmista Asaf lamentando exatamente isso, porque o ímpio, o homem mau, ele prospera e ele que era justo estava sofrendo e passando por dificuldades. Na verdade, meus irmãos, o cristianismo, eu gostaria que você se atentasse para isso. O cristianismo, ele é anexado ao sofrimento por várias razões. A primeira delas, eu chamo de solidariedade. O que é isso? Nós sofremos simplesmente pelo fato de que existe uma ordem na Bíblia que nos manda sofrer por causa dos outros. O apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos chorar com os que choram. Olha isso. Em certa medida, nós devemos sofrer porque outras pessoas estão sofrendo. Enquanto nós estamos aqui com os ventiladores ligados, com música boa, existem crentes, por exemplo, que não têm onde congregar. Crentes que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Crentes que estão perdendo entes queridos porque não negam a Cristo. Existem pessoas que estão agora passando fome, necessidades, lutas que nós nem sequer imaginamos e que muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Há uma medida da vida cristã que nós devemos sofrer e lamentar pela condição do mundo quebrado. O mundo não está no seu estado ideal. Há morte, há desemprego, há fome, há terremotos, há guerras, há lágrimas, há injustiça, há adultério, há separação, há divórcio, e tudo isso, em certo sentido, nos agride. E se você parar para pensar e refletir, você vai sofrer, e vai sofrer muito. Nós devemos sofrer também, o cristianismo anexado ao sofrimento, por causa da renúncia. Irmãos, isso não são palavras minhas. Foi Jesus quem disse que todos aqueles, nós falamos sobre isso na quinta-feira, todos aqueles que querem servir a Ele, devem tomar a sua cruz. O que significa tomar a cruz? O que simbolizava a cruz no contexto em que Israel estava sob o governo do Império Romano? Cruz era o quê? Sinônimo de morte. E Jesus diz que todos aqueles que querem segui-lo devem tomar a sua cruz. O apóstolo Paulo nos diz, irmãos, que nós somos entregues à morte todos os dias. Ele usa o livro dos Salmos, que diz que nós somos enviados como ovelhas para o matadouro. Nós sofremos também por causa de perseguições. Tertuliano disse que a semente da igreja, o sangue
dos mártires é a semente da igreja. Alguns dizem que se nós torcermos a Bíblia vai pingar sangue. Porque muitos heróis, depois quando você tiver um tempo, leia Hebreus capítulo 11 na sua casa. Quantos foram cerrados ao meio? Atravessados pelo fio da espada? Perseguidos, perderam seus bens, foram espoliados? Foram escravizados? Lutaram com feras, com leões, com gladiadores? Quantos foram perseguidos por causa da sua fé? Na verdade, Jesus diz isso em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30, não precisa ler, eu leio aqui, diz assim: E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Aqui todo mundo para. Opa, quer dizer então que se eu deixar todo mundo eu vou receber 100 vezes tanto? Olha o que ele diz: já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, e campos. Aí Jesus diz, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Jesus está nos dizendo que tudo quando nós deixamos, por amor a Ele, nós vamos receber em troca. Mas tudo isso com perseguições. Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz assim, porque vos foi concedida a graça. Se atente para isso, irmãos. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Jesus Cristo, e não somente crerdes nele. A palavra graça aqui, no texto original, ela pode ser traduzida por dom. E a gente louva a Deus, porque fala, Deus me deu o dom. Que dom? O dom da fé. Eu criei. Opa, Deus te deu o dom. De fato, o dom da fé, para você crer. Mas Ele também te deu o dom de padecer por Jesus Cristo. Se eu disser assim para você, você quer um presente? Você gosta de receber presente? Todo mundo vai dizer, eu quero, me dá um presente. Eu mesmo gosto muito, eu sou até pidão. Minha mulher fala, você é pidão, eu sou pidão mesmo. Eu peço presente no meu aniversário, eu gosto de presente. E esse texto me diz que eu recebi um presente, o de crer, mas também o presente de padecer por amor a Jesus. O apóstolo Pedro diz na primeira epístola, no capítulo 4, verso 12, ele diz assim, irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo assim para os crentes, não se assustem, se vocês sentirem o calor do fogo das perseguições, queimarem vocês no deserto da peregrinação cristã. Não estranhem, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram o seu Cristo, e você não é melhor do que o seu Salvador. Jesus disse, se fizeram isso comigo, que sou o lenho verde, o que vão fazer com vocês, que são o lenho maduro? Se mataram a mim, que sou filho de Deus, o que vão fazer com vocês? Irmãos, o que nós estamos esperando? Que o vinho nunca acabe? Não existe essa promessa na Escritura. Nós temos que contentar-nos com aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus disse que o mundo nos odeia. E tantas outras situações que a Bíblia nos orienta. E Maria dá essa notícia para Jesus. Ela diz assim, não tem mais vinho. Acabou o vinho no verso 3. E os puritanos, eles chamavam dias assim de noites da alma. São momentos sombrios, momentos de incerteza, momentos em que nós, como Jó, pedimos uma audiência com Deus. Ah, se eu tivesse diante dele. Se eu tivesse diante de Deus, eu ia falar tudo para ele. Tudo. Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo certo. E as perseguições, quando eu fecho a porta para ela, ela entra pela janela. Calúnias, mentiras, desemprego, doenças. A noite da alma. E os puritanos diziam que a noite da alma eram momentos na vida cristã, que na verdade todo cristão passaria por isso, em que Deus retiraria do seu povo, ou de crentes especificamente, parte da sua graça, para nos ensinar algumas lições de humildade,
para nos mostrar, como fez com o povo de Israel no deserto. Colocou o povo no deserto para humilhar, para tentar, para ver o que estava no coração do seu povo, para ver se eles o amariam pelo pão que perece ou pelo pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus disse isso, para ensinar o povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se Deus te tirar tudo? E se o vinho acabar? Às vezes nós precisamos nos conscientizar que na vida cristã, meus irmãos, o vinho acaba. O vinho acaba. Segunda lição, nós precisamos aprender a respeitar a soberania de Deus em dias de calamidade. O texto nos ensina que Maria vai até Jesus como que dizendo assim: faça alguma coisa, o vinho acabou, faça alguma coisa. E Jesus diz assim para ela, uma resposta que todos nós conhecemos: o que tenho eu contigo, mulher? Parece até que Jesus foi um pouco ríspido com Jesus, né? Com Maria. O que tenho contigo, mulher? E aí a fala de Jesus é sensacional, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que quando o vinho acaba, quando a calamidade vem, quando o dia mau chega, nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus agir. Eu vou repetir para você gravar isso na sua cabeça. Nos dias de calamidade, nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus agir. Deus está falando para mim e para você: ainda não é chegada a minha hora. E essa passagem, de maneira bastante distante, ela está nos ensinando alguma coisa a respeito da providência de Deus. Você conhece a doutrina da providência? É a doutrina em que nossos teólogos ensinam de que Deus está governando o mundo de maneira sábia, preservando, concorrendo e governando a sua criação. Deus preserva as coisas, Deus concorre com as ações humanas e Deus também governa todas as ações humanas. A nossa confissão de fé vai dizer que todas as coisas que acontecem neste mundo, boas ou más, estão sob o governo de Deus. E é engraçado que nos dias de calamidade, parece que essas verdades, elas são lançadas por andar de cima. Nós não conseguimos colocá-la no coração. Nós não conseguimos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por sobre a terra. Parece que nos dias de calamidade, nós cremos em um Deus apenas transcendente, um Deus que está sentado lá no céu, distante, e está pouco se importando com a nossa vida. Mas isso não é a verdade. Em Jó, tudo aquilo que acontece na vida de Jó, em momento nenhum Jó atribuiu ao diabo. Tudo o que aconteceu na vida dele, ele atribuiu a Deus. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que Deus me fira com as suas flechas venenosas, eu vou continuar servindo a Ele fielmente. O texto diz também que houve um vento de Deus, fogo de Deus, que caiu sobre os pertences de Jó. O texto é claro, foi Deus que enviou aquela maldade, apesar de permitir e usar o nosso inimigo, mas Deus estava no governo. E nos dias de dificuldade nós esquecemos que Deus está no controle e tentamos fazer como Maria, tentamos induzir a Deus ou convencer a Deus a agir dentro do nosso tempo, como Abraão. Deus fez promessas para Abraão, Abraão não creu, ou se creu de maneira parcial, ao ponto de de se deitar com a sua concubina, ouvindo assim a sua mulher, porque não quis pacientemente esperar o cumprimento da promessa. Deus é soberano. Eu sei que isso é uma lição bastante simples, mas lembre-se disso, que Deus está ainda assentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas, coisas boas e coisas más. Jó disse isso,
Quando a mulher dele disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele disse, você fala como uma louca. Você está doida? Receberia eu de Deus apenas o bem e não receberia o mal? Eu sou aquele crente que só estou contente quando Deus me dá tudo o que eu quero? Eu só me alegro num culto como esse quando a minha saúde está bem, quando a minha conta está cheia, quando eu tenho a despensa cheia, quando estou com saúde, eu só posso adorar a Deus com alegria quando as coisas vão bem? Será que esse é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Ou nós estamos vivendo um cristianismo cujo objeto da nossa afeição não é aquilo que Deus pode nos dar, mas aquilo que Deus é? Porque se Deus der, Ele é Deus, mas se Deus não der, Ele continua sendo o Criador dos céus e da terra, e nós temos que cultuá-lo, servi-lo e ser fiel a Ele. Nesse caso aqui do Evangelho de João, o Senhor fez um milagre. O Senhor fez um milagre. Mas e se Ele não fizer? E se o vinho não voltar? E se Ele não transformar a água em vinho? Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando a estátua foi erigida para que eles adorassem? Eles disseram para Nabucodonosor, olha rei, é o seguinte, nós não vamos nos encurvar diante da sua estátua. Se você quiser, pode aquecer a fornalha aí 7 vezes, porque o nosso Deus, Ele vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. Aí ele continuou dizendo, mas se Ele não nos livrar, ainda assim, nós não vamos nos encurvar diante dessa estátua. Quer dizer, a minha fidelidade não depende do que Deus pode fazer. A minha fidelidade depende do fato de que Deus é o governante de todas as coisas, e Ele merece todo culto, toda adoração e todo louvor. E por fim, irmãos, nós devemos aprender a obedecer a Deus nos dias de calamidade. Perceba que Maria, e talvez seja a primeira vez, ou talvez a única vez que nós vemos um mandamento de Maria, né, enquanto as pessoas estão querendo obedecer Maria por aí, a única vez que nós temos que obedecer Maria é nesse texto aqui, quando ela diz assim, fazei tudo o que Ele vos mandar, apontando para o nosso Salvador, né? E a ordem que Jesus dá é uma ordem um tanto quanto difícil aqui. Ele manda pegar as 6 talhas que ali estavam, essas talhas elas comportavam de 80 a 130 litros de água. E Jesus manda encher cada talha dessa. Ou seja, foram quase 600 litros de água. Era uma ordem um pouco absurda, quando Jesus fala, enchei as talhas de água. E percebam, que talvez eles pudessem dizer assim, olha, isso não faz sentido. Essa ordem de encher as talhas de água não faz o menor sentido. Por que a gente não vai comprar vinho? Ou, sei lá, pede emprestado, faz alguma coisa nesse sentido. Encher talhas de água? Que coisa maluca. Veja, irmãos, nos dias de dificuldade, às vezes, nós estaremos cegos para ver ou obedecer às orientações do Senhor. Ele vai nos pedir coisas que nós não vamos querer obedecer, porque vai parecer absurdas. Você está sem dinheiro e Deus manda você dar oferta. Que coisa maluca. Você está doente e Deus manda você ir para a igreja. Que coisa maluca. Às vezes as ordens de Deus, elas são diferentes daquilo que nós costumeiramente vemos as pessoas nos aconselharem. Veja, nós temos facilidade de obedecer a Deus quando as coisas vão bem na nossa vida. É claro, isso não é uma coisa anormal. Nós temos essa facilidade. Quando tudo vai bem, nós obedecemos. Mas e quando as coisas vão mal? As ordens de Deus, para nós, às vezes elas ficam pesadas. O culto fica aquela coisa pesada. Você vem para a igreja e o sermão parece que não entra no seu coração. Os louvores são pesados, você não se alegra, porque você está sofrendo no seu interior, está com o coração angustiado. Mas veja, esse texto nos ensina, nós temos que aprender a obedecer a Deus nos dias de calamidade, por mais que sejam adversas as orientações ou difíceis as orientações do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5,
do verso 3 ao verso 6. Lucas capítulo 5, verso 3 ao verso 6. Olha Jesus dando uma ordem absurda para os discípulos aqui. Lucas capítulo 5, do verso 3 ao verso 6. Diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Veja, Pedro já tinha pescado a noite toda. Jesus aparece para os discípulos e diz assim: lancem a sua rede novamente. E eles falam assim: Senhor, o que o senhor entende de pescaria? Eu sou pescador, sou um pescador experiente, eu já fiz isso a noite toda, a sua ordem é uma ordem absurda. Mas Pedro diz: conforme a tua palavra, eu vou obedecer. E eles fizeram isso, e o texto diz que eles colheram tantos peixes, que a rede rompia, pelo simples fato de Pedro ter obedecido a palavra de Deus em um momento de crise. Deus está falando para você esta noite: obedeça. Obedeça a Deus. Quem obedece, segundo Bonhoeffer, é quem tem fé. E quem tem fé é aquele que obedece. Não existe essa separação entre fé e obediência. Eu creio, mas não obedeço. Se você não obedece, é porque você não crê. E se você obedece, você é aquele que crê. Então obedeça o que Deus está te dizendo, por mais que o seu coração esteja ferido, por mais que o vinho da alegria, como o salmista disse, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Talvez a alegria se esvaiu. E Calvino diz isso, que a lei de Deus e a sua palavra, ela serve para nós como um farol no meio da noite. Porque vez ou outra nós seremos confundidos com as nossas emoções, com o nosso coração. Ficaremos confusos. Então nós devemos ouvir o farol da palavra de Deus. E ele diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Eu estou cansado, eu estou doente, mas o farol está brilhando, dizendo: não deixe de congregar. O farol está dizendo: eu tenho que perdoar o meu irmão, mas ele me fez mal, eu estou chateado, eu estou magoado, mas o farol está brilhando: eu preciso perdoar porque o Senhor me perdoou. Eu tenho que obedecer, não importa se o meu coração está ou não naquilo. Eu tenho que disciplinar o meu coração a obedecer a Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis na minha vida. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. E talvez você esteja pensando assim: ok, mas me mostre um exemplo na Escritura. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Jesus de Nazaré. Serve esse exemplo? Poucas horas antes de ser crucificado, ele sobe no monte do Getsêmani com seus discípulos. Ele deixa eles em certo lugar e se ausenta de certa distância para orar sozinho com seu pai. E a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas diz que Jesus suou gotas de sangue. Um fenômeno muito raro chamado hematidrose, em que o indivíduo fica sob pressão psicológica tão forte que os seus poros se dilatam ao ponto de o sangue se misturar com o suor. As lágrimas e o suor de Jesus se tornaram vermelhas de sangue. O meu pecado, o seu pecado, o pecado desde Adão até o último dia em que existir homem sobre essa terra, de todos os eleitos, estavam sob as costas do nosso Salvador. Ele sabia que os cravos, porque ele conhecia a cultura da época, que os cravos transpassariam as suas mãos e pés, não só por causa disso, mas porque o Salmo dizia: transpassaram-lhe as mãos e os pés. Ele sabia que a sua lateral seria furada por uma lança. Ele sabia que iam bater em sua cabeça com uma cana, iam colocar um saco na sua cabeça e iam zombar dele pedindo para profetizar. Ele antevia tudo aquilo que a cruz, e
A dor lhe esperava. Qualquer um de nós ali cairia em desespero. Qualquer um de nós ali diria: isso não é para mim, eu vou para casa. E ele ora ao seu pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele conclui a sua oração dizendo: que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Você consegue orar assim? Consegue? Não seja feita a minha. E eu quero que você saia daqui essa noite com isso na sua mente. Que por mais dolorosa que seja, olha aqui para mim, por mais dolorosa que seja, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Por mais que ela envolva perdas, por mais que ela envolva lágrimas, por mais que ela envolva solidão, por mais que ela envolva enfermidades, Deus sempre faz o melhor. O texto diz aqui, irmãos, que o mestre Sala ficou abismado. Quando ele bebeu do vinho, ele chegou para o noivo e falou assim: olha, normalmente a gente coloca o vinho bom no começo, porque aí as pessoas já estão alegres e elas não vão se incomodar com o vinho ruim no final da festa. Você fez o contrário. Você colocou o vinho ruim no começo, e agora que está todo mundo já alegre, ninguém vai saborear nada, você me traz o vinho bom? Porque Deus sempre, veja, eu não estou dizendo que Deus vai resolver o seu problema, deixando isso bem claro, mas eu estou dizendo que Deus sempre tem o melhor para nós. A Bíblia diz que todas as coisas, se alegre com esse texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, de acordo com o seu propósito. Daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Se o melhor de Deus for uma enfermidade, se alegre nisso. Glorifique ao vosso Pai, que está nos céus, porque Ele é digno de honra e de glória. Há sempre esse movimento na vida do cristão. Isso aconteceu com Jesus. Alto, baixo e alto. Os teólogos vão chamar isso de vindicação. É Deus sempre inocentando o seu povo. Deus sempre justificando o seu povo. Deus sempre honrando o seu povo. Talvez não seja nessa vida. Mas um dia, como nós cantamos aqui, na ressurreição, todos nós seremos recompensados. Você está entendendo isso, irmãos? Todos nós seremos recompensados pela nossa obediência ao nosso Salvador. Portanto, essa passagem, irmãos, de maneira conclusiva, ela nos ensina algo a respeito de quem é o nosso Deus. Você pode estar perguntando, por que Jesus iniciou seus milagres com esse sinal? Eu me perguntei, por que esse sinal? Por que ele não iniciou os seus milagres ressuscitando um morto? Por que ele não iniciou os seus milagres dando vista a um cego, curando um leproso, ou já andando por sobre as águas? Por que ele começou um milagre transformando água em vinho? Sabe por quê? Porque a maior necessidade do homem é de transformação. Nesse texto, nós aprendemos que Cristo nos transforma no momento de tristeza e de necessidade. Nós aprendemos que Cristo nos transforma quando nós aprendemos a confiar na sua soberania. E que Cristo nos transforma quando nós aprendemos a obedecer a sua palavra, por mais que as suas ordens pareçam incoerentes em princípio. E eu concluo fazendo algumas aplicações aqui para a gente. A primeira delas é: aprenda ou cultive o dever de confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem contrárias. Não confie no dinheiro, não confie nos pertences, não confie nas pessoas, porque tudo isso vai falhar. Confie em Deus. Segundo, devemos aprender a ser humildes. Jesus é Deus e não nós.
Ele é Deus. É Ele quem faz no tempo que Ele quer. E deixe-me dizer uma coisa aqui para os irmãos. Deus, o nosso Deus, eu falo sempre isso lá em casa. O nosso Deus é um Deus demorado. O nosso Deus é um Deus demorado. A palavra que aparece nos textos bíblicos é que Deus é longânimo. Ele demora para punir, mas às vezes ele também demora para responder. Às vezes ele demora para agir. Isso é algo que faz parte da pessoa de Deus, da idiosincrasia de Deus, das características divinas. Não é isso que o apóstolo Pedro fala a respeito da vinda do Senhor, que muitos nos acusariam, dizendo: onde está a sua vinda? Por que ele está demorando tanto? Porque o meu Deus é demorado. Ele demora, mas Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Saiba disso. Seja humilde, portanto, para obedecer a Deus, mesmo quando Ele é longânimo, Ele é demorado. E por fim, irmãos, nós devemos aprender a ler a palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com o texto? Não acabei de dizer que nós temos que aprender a obedecer a Deus nos dias de calamidade? E onde eu encontro as diretrizes pela qual devem estar pautadas a minha obediência? Na Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido livros acerca da Bíblia? Você tem meditado devocionalmente, diariamente nas Escrituras? Você tem ouvido sermões? Você tem perguntado para o seu pastor, para os pastores da igreja, quando você tem dúvidas a respeito de uma passagem da Bíblia? Como você vai saber o que fazer nas circunstâncias de calamidade se você não conhece as Escrituras? Você vai ser como um marinheiro lançado em alto mar, sem nenhum guia, sem nenhuma bússola. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, lembre-se, Pedro disse: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Leia a Bíblia para aprender a obedecer a Deus. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, porque nesta noite nós aprendemos que a vida cristã é feita de momentos difíceis também, Senhor. Mas aprendemos, Senhor, que nós passaremos por dificuldades. Aprendemos que devemos ser submissos à sua soberania. E aprendemos que devemos ser obedientes ao Senhor, mesmo nos dias mais difíceis. Nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso sozinhos, Senhor. Se houvesse a possibilidade de fazermos isso sozinho, a sua cruz teria sido vã. Mas o Senhor morreu, e na cruz, e da cruz, verte virtude e poder, que desce sobre a sua igreja, capacitando o seu povo a ser fiel ao Senhor, mesmo quando o vinho se acaba, Senhor. Mesmo quando a alegria se esvai, mesmo quando as lágrimas insistem em vir nos olhos, Senhor. Mesmo quando as lutas sobrevêm sobre o teu povo como tempestades, porque a tua palavra diz que o seu caminho é na tempestade. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Faça-nos, Senhor, obedientes ao Senhor, mesmo quando, assim como Jó, até mesmo a pele do nosso corpo se desfizer. Faz-nos obedientes ao Senhor e restaura a alegria em nossos corações. Nós oramos ao Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.